carboxila do carbono alfa e a amina do carbono alfa fazem alguma diferença para o ponto isoelétrico do peptídeo? Não, porque elas estão envolvidas na ligação peptídica. Tá? Então, o ponto isoelétrico de um aminoácido livre, ele tem que considerar todos os grupos ionizáveis. O ponto isoelétrico de um peptídeo, agora ele passa a considerar apenas os grupos ionizáveis dos grupamentos R, porque a carboxila e a amina já estão envolvidas na ligação peptídica. Tá certo? Sim. Professora, aquilo que a senhora está dizendo, se você for produzir uma proteína sintética a partir dos aminoácidos naturais, como que vocês fazem para controlar a parte enzimática na hora da tradução, saber adequar qual aminoácido em qual momento? Então, se você está fazendo sintético, você pode fazer sinteticamente de duas maneiras. Você pode fazer uma síntese in vitro, em que você usa enzimas, em que você usa algum componente biológico, ou você pode fazer completamente sintético, em que você faz numa matriz sólida, você faz a ligação peptídica, porque você substitui grupos e tal e tal. Se você faz numa matriz sólida, se você faz completamente sintético, não matriz sólida, desculpa, quem estaria dando essa aula hoje seria a professora Tereza. A professora Tereza faz síntese de peptídeos in vitro, completamente in vitro, sem nenhum componente biológico aí. Aí é muito fácil você controlar, porque daí você pega o seu vidrinho de alanina e coloca lá para reagir, você quer fazer um peptídeo que tenha aquela sequência que a gente estava vendo, alanina, lisina, sei lá, qualquer que seja a sequência. Então, você prende a alanina no seu suporte e você coloca para reagir com a glicina, que você pega um vidrinho. Daí você lava toda a glicina e você quer que o próximo aminoácido seja glutamina. Você vai lá, pega o seu vidrinho de glutamina, coloca a glutamina. Então, você vai escolhendo isso. Se você quer fazer síntese in vitro a partir de um sistema biológico, daí você precisa de um molde. Daí esse molde, essa informação, tem que ser um RNA mensageiro. Daí você vai reconstituir in vitro basicamente a mesma coisa que acontece na célula. Você vai você vai dar um RNA mensageiro, você vai dar ribossomo, você vai dar todos os aminoácidos, todos os RNAs transportadores e deixar acontecer com aquela informação. A ligação peptídica, ela sempre vai se dar entre carboxila do carbono quiral com a amina do carbono quiral? Sempre. Na minha cadeia R eu posso ter outras carboxilas e outras aminas, certo? Sim, certo. E por que isso não vale? Por causa do reconhecimento do RNA transportador. Porque o RNA não está aqui, mas está aqui, o RNA transportador, ele precisa em vivo. Eu estou falando agora no sistema biológico, tá? Em vivo, a ligação peptídica só acontece depois que o aminoácido é ligado no tRNA, tá? E o tRNA, ele só liga na carboxila do carbono alfa. Isso é por uma questão de reconhecimento, é a maneira como o tRNA, é o que o tRNA reconhece. Ele não consegue se ligar numa carboxila que está, por exemplo, na cadeia lateral. A estrutura do sítio de ligação do tRNA só permite esse tipo de ligação. Então, sempre a catálise vai acontecer entre a carboxila do carbono alfa e a amina do carbono alfa. Eu vou ver se eu acho um modelo do sítio ativo do ribossoma, porque isso aqui acontece dentro de uma estrutura, que é um complexo de proteínas com RNAs, que se chama ribossoma. A estrutura do ribossoma foi o Prêmio Nobel de Química de alguns anos atrás, sei lá, uns 3 anos atrás. Porque essa ligação é catalisada por um RNA, ela não é catalisada por uma proteína. A gente não estudou função de proteínas ainda, mas eu já posso dizer de antemão que 99% dos catalisadores biológicos, que são as enzimas, são proteínas.
Esse é um caso em que o catalisador é um RNA, não é uma proteína. O ribossoma, que é a estruturona grandona, é composto por proteínas e RNAs. Tem muita proteína no ribossoma, mas são proteínas estruturais do ribossoma. E o que a gente chama, então, de sítio ativo do ribossoma, para que essa reação aconteça, ele só permite, o encaixe do sítio ativo de tal maneira, que os aminoácidos são colocados de tal maneira em que a catálise sempre acontece entre esses dois grupos. Então, no laboratório, você pode ligar qualquer outra amina aqui. E você poderia utilizar qualquer outra carboxila. Tá? É só você proteger os grupos corretos e desproteger os grupos corretos. Em sistemas biológicos, pela arquitetura do ribossoma, pelas características catalíticas do ribossoma, e pela ligação, por onde o tRNA se liga, isso não acontece. Por que que você pode se perguntar por que isso foi selecionado dessa maneira? Não sei. Deve ter alguma razão molecular, mas eu não sei qual que é a razão molecular. Tá? Bom, então, a gente já formou a ligação peptídica. Então, vamos lá. Formamos a ligação peptídica. Agora, então, a gente vê aquela regularidade que a gente tinha visto naquele peptídeo lá no começo e vamos reconstituir o nosso peptídeo de 5 aminoácidos, então a gente volta para onde a gente começou, tá bom? Então, agora a gente vai começar a olhar isso aqui do ponto de vista estrutural. Então, todas as proteínas são cadeias de aminoácidos que a gente chama de polipeptídeos. Então, a gente vai começar a definir alguns nominhos do ponto de vista estrutural, da estrutura dessas proteínas. E o primeiro nível estrutural da proteína é o que a gente chama de estrutura primária, que é a sequência linear de aminoácidos, né? Que é o aminoácido número 1 é uma glicina, o aminoácido número 2 é uma tirosina e assim por diante. Então, como é que a gente representa isso? A gente representa isso dessa maneira. É uma linha, né? O aminoácido 1 aqui é uma glicina, o aminoácido 2 é uma alanina, e os aminoácidos aqui eles estão nomeados num código de 3 letras, que é uma convenção. Então, para cada um dos 20 aminoácidos, a gente dá um nominho de 3 letras. Existe uma outra convenção, que é um código de uma letra só para cada aminoácido. Então, isso aqui é a estrutura primária. A toxina difitérica tem 535 aminoácidos. Então, a listinha dos 535 aminoácidos, na ordem linear em que eles aparecem, é a estrutura primária que está aqui. E aqui está marcado em coloridinho aquele peptídeo de 5 aminoácidos que a gente utilizou para estudar a ligação peptídica, tá? Mas essa sequência linear de aminoácidos corresponde a isso aqui, gente? Isso aqui parece uma linha de aminoácidos um na frente do outro? Não parece, né? Então, imediatamente, a gente já pode supor que esses aminoácidos aqui, essa linha de aminoácidos, eles estão ligados nessa sequência. O que essa sequência diz é a sequência na qual as ligações peptídicas foram estabelecidas. Imediatamente, a gente já pode perceber que esses aminoácidos, essa sequência linear, está assumindo conformações no espaço, está fazendo dobramentos no espaço, para ter essa carinha aqui, tá certo? Então, como são esses dobramentos? Então, a gente vai olhar esses dobramentos, mas antes, a gente vai só denominar o aminoácido que inicia a proteína, e o aminoácido que inicia a proteína, ele tem a amina livre. Porque lembra que a carboxila de um aminoácido ataca a amina do aminoácido
desculpa, a amina de um aminoácido ataca a carboxila do aminoácido que estava anterior. Então, uma ponta vai ter uma amina livre. Essa ponta a gente chama de N-terminal. E nessa proteína, aquela glicina que tem a amina terminal, que é o N-terminal, está nesse lugar. E o aminoácido que finaliza, ele vai ter a carboxila livre. E a gente chama isso de C-terminal. E nessa proteína, uma serina, que está aqui, a serina 535, aqui está o C-terminal, tá? Então, isso é uma convenção que a gente sempre escreve a sequência de um polipeptídeo, começando do aminoácido, numerando como 1. Tem uma regra que o primeiro aminoácido é sempre o mesmo. A síntese proteica sempre se inicia com uma metionina. Acontece que a leitura do RNA sempre se inicia com uma metionina. Acontece que na proteína madura, essa metionina pode estar presente ou ela pode ter sido processada. Ela pode ter sido clivada no processamento. Então, não são todas as proteínas que vão ter metionina como o primeiro aminoácido. Mas a leitura do RNA sempre, o ponto de iniciação da leitura do RNA, ou da leitura do que a gente chama de reading frame, da fase de leitura de um ácido nucleico, é sempre o codon para a metionina. Mas na proteína madura ela pode não estar presente. Então, por convenção, e isso é uma maneira de facilitar as coisas para a gente, se decidiu que o N-terminal sempre era, o aminoácido N-terminal era o 1, e ia assim sucessivamente até o aminoácido C-terminal, tá? Então, a gente sempre lê a sequência primária, a estrutura primária de uma proteína, do N para o C-terminal. Bom, então a gente já viu que no espaço, a proteína não é uma linha reta de um monte de aminoácidos um grudado no outro. Ela assume uma conformação espacial. Como é que é isso, então? Então, isso é o que a gente chama de estrutura secundária das proteínas. Então, a estrutura secundária da proteína, ela é dada pelo arranjo espacial dos aminoácidos que estão próximos entre si na sequência primária da proteína. E esses arranjos podem ser basicamente de 3 tipos. O que a gente chama de alfa-hélice, o que a gente chama de folha pregueada e regiões que têm uma estrutura não regular. Então, vamos dar uma olhada nisso? Vamos mostrar o esqueleto, só o esqueleto dos aminoácidos aqui, que é o esqueleto da ligação peptídica, né? Aquela estrutura regular que a gente viu no peptídeo anterior. Então, se a gente colorisse de branco só o esqueleto, vocês estão vendo que o esqueleto peptídico está fazendo um monte de voltas aqui? Vamos limpar as cadeias laterais para ficar mais claro isso. Então, agora a gente já consegue ver essas estruturas espaciais secundárias, esses dobramentos que a gente chama de estrutura secundária. Então, vamos colorir os diferentes tipos de estruturas secundárias que essa proteína tem. Então, o que o software faz para a gente é colorir em roxo um tipo de estrutura, colorir em laranja outro tipo de estrutura e colorir e deixar os que são desestruturados em branco. Dá uma olhada no roxo, o que o roxo parece? Não parece macarrão, aquele macarrão parafuso? Essa estrutura a gente chama de estrutura em alfa-hélice, porque parece uma hélice. O laranjinha é um monte de laranjinha, é um monte de pedaços paralelos um ao outro, tá vendo? Que parecem umas preguinhas, uma sainha de pregas. Então, essa estrutura é a folha beta pregueada.
E se vocês olharem para as regiões brancas não têm nenhuma regularidade, não parece com nada. Elas tem hora que elas torcem, tem outras que são distorcidas. Essas são as estruturas não regulares, tá? Vamos escolher uma estrutura para ser estudada. Vamos começar pela alfa. Então, a gente escolheu uma alfa-hélice. Então, isso aqui a gente está olhando agora para um modelo atômico de uma alfa-hélice, de um pedacinho daquela proteína, que é um pedacinho que está em alfa-hélice, que está em conformação alfa-hélice. Por que essa sequência de aminoácidos adquire conformação alfa-hélice, gente? Por que esses aminoácidos aqui, eles estão em folha beta preguiada e esses aminoácidos aqui estão em alfa-hélice? O que vocês acham? A estrutura que uma determinada sequência vai adquirir, ela é função de quais aminoácidos que compõem aquela estrutura. Então, olha, isso aqui é um pedacinho em alfa-hélice, que é esse fragmento entre o triptofano 206 e o ácido glutâmico 222. Então, vamos olhar a alfa-hélice, que é a estrutura do esqueleto de aminoácidos. E deem uma olhada na disposição das cadeias laterais. Estão vendo? Então, o que mantém essa estrutura assim? O que mantém são aquelas mesmas interações intermoleculares que a gente vem discutindo até agora. Ela é mantida por pontes de hidrogênio, que são aquela interação molecular entre um átomo de hidrogênio de uma ligação OH ou NH com outro átomo de nitrogênio ou oxigênio. Então, vamos começar olhando para as ligações de hidrogênio que mantêm essa estrutura. Então, vamos limpar as cadeias laterais para a gente poder olhar e vamos marcar os átomos de oxigênio, vamos marcar os átomos de nitrogênio e agora vamos olhar as ligações de hidrogênio. Então, vocês estão vendo que essa sequência de aminoácidos, isso é um ponto muito importante que vocês têm que lembrar, que o que determina a estrutura secundária de uma região de uma proteína é a sequência de aminoácidos. Porque essa sequência de aminoácidos tem grupamentos que permitem estabelecer esse tipo de ligação de hidrogênio, tá? Os tipos de forças que mantêm a estrutura em hélice do DNA são análogos, em alguns sentidos, às forças que mantêm uma alfa-hélice, por exemplo. Agora, a sequência de aminoácidos que gera uma alfa-hélice, ela está determinada, a informação está determinada no DNA. Mas, estruturalmente, não tem nada a ver. A dupla hélice do DNA tem dimensões, né? tem espaçamentos que são específicos do DNA. As alfa-hélices proteicas têm tamanhos diferentes, são diferentes do ponto de vista estrutural. Mas, para manter a dupla hélice, você precisa de ligações de hidrogênio, que também são essenciais para manter essas alfa-hélices proteicas. Então, as interações moleculares são parecidas, mas estruturalmente são completamente diferentes. Aí nessa fórmula a gente tirou os radicais, né? A gente tirou parte dos grupamentos R, mas a gente não tirou todos. Porque os grupamentos R que estão fazendo essas ligações de hidrogênio aqui. Então esses átomos que são coloridos não são necessariamente os da ligação peptídica? Não são necessariamente os da ligação peptídica. Não são necessariamente os da ligação peptídica.